A fúria destrói mais pessoas do que a própria guerra. Vocês querem saber onde é que isso se encaixa, pessoal? Pense por um momento uma situação. Quantas vezes você já perdeu uma discussão com alguém que, na verdade, estava totalmente errado, estava mentindo? Quantas vezes você perdeu um controle, o seu controle emocional, e acabou sendo visto aí como culpado, simplesmente porque não conseguiu argumentar com clareza? Se isso aconteceu com você, fique tranquilo, você não é o único. Essa é exatamente a parte que meus alunos mais gostam de ouvir. Muitas pessoas procuram aprender defesa pessoal porque querem estar preparados para uma agressão física, querem saber reagir, proteger a família, a própria vida, proteger quem ama. Estão começando a treinar o corpo fisicamente. Ficam mais fortes, mais rápidos, mais preparados. Mas existe aí um detalhe que quase ninguém percebe, que na verdade muitos mestres nem gostam muito de ensinar, porque dá trabalho. Quando essas mesmas pessoas entram em uma discussão, seja política, religiosa ou até mesmo dentro de um relacionamento, muitas vezes travam, perdem o controle emocional, entram no ritmo do agressor verbal e acabam perdendo aí discussão. Ou pior, perdendo a própria razão. E por que isso acontece? Vamos lá. Observe qualquer debate político. Não é difícil a gente ver nos dias de hoje. Sessões parlamentares ou discussões públicas. Em muitos desses casos, vemos pessoas extremamente treinadas em retórica. Um exemplo recente, bastante comentado, foi a deputada Erika Hilton, em debate sobre a sua posse e outras pautas polêmicas. Discutir a vida das mulheres, vamos aqui lembrar sim, que queira ou não queira, mulheres transexuais e travestis não serão abandonadas nessa discussão e não me importa a vontade de quem quer que seja. Há uma determinação no Supremo Tribunal Federal e se antes espizinhavam nos nossos direitos, se antes esmagavam a nossa dignidade, sem que nós pudéssemos estar aqui de igual para igual, defendendo o nosso lugar no mundo, este tempo acabou. Note como algumas pessoas possuem uma linha de raciocínio extremamente rápida. Elas respondem quase sem respirar, desmontando argumentos com aparente facilidade. Isso dá a impressão de que essas pessoas têm todas as respostas prontas. E muitas das vezes tem mesmo. Mas existe um processo psicológico por trás disso que pouca gente percebe. Na psicologia cognitiva existe um fenômeno chamado viés de confirmação. Eu já falei bastante dele sobre aqui com vocês. Ele descreve a tendência humana de buscar, interpretar e lembrar informações que confirmem aí aquilo que já acreditamos com profundidade. Com o passar dos anos, algumas pessoas passam a desenvolver o verdadeiro discurso interno. Um discurso permanente. Eles passam anos discutindo mentalmente consigo mesmo. É como se a mão direita estivesse debatendo com a esquerda. Argumento contra argumento, pergunta contra respostas. Esse diálogo interno pode durar anos na mente do indivíduo, até que surge um argumento central, que parece extremamente sólido, justamente porque já foi testado inúmeras vezes dentro da própria mente do indivíduo, pessoal. Dentro da mente da pessoa. Daí nasce a tal da convicção. Ou, se preferir, aquilo que muitos chamam de certeza absoluta. Na psicanálise poderíamos explicar esse processo através do conflito entre id, ego e superego, conceito desenvolvido aí por Sigmund Freud. Mas a ideia essencial é simples. Uma pessoa que fala muito bem não necessariamente está certa. Às vezes ela apenas treinou melhor o próprio discurso. E aqui está um erro que quase todo mundo comete em uma discussão. Presta bem atenção. Igualar o tom de voz do agressor é o erro primário, tá? É o número 1. Observe isso na próxima vez que você presenciar uma discussão entre pessoas. Observe bem isso. Preste muita atenção. Quando alguém levanta a voz, o tom de voz, imediatamente sentimos aí a necessidade de falar mais alto também. Mas esse é um erro estratégico. Quando você entra nesse jogo emocional, ocorre um fenômeno conhecido como visão de túnel. Eu sempre falo dele aqui. Seu foco se estreita, sua percepção diminui, sua capacidade estratégica cai. Isso acontece porque o cérebro entra em um modo de ameaça. Nesse momento, uma estrutura chamada amígdala cerebral, responsável pelas respostas emocionais, da luta, da fuga, assume aí o controle do comportamento. Ao mesmo tempo,
a atividade do córtex pré-frontal, que é a região responsável pelo raciocínio estratégico e pela tomada também de decisão racionais, começam aí a diminuir. Quando essas atividades começam a diminuir, aí, em outras palavras, quanto maior a fúria, menor a clareza. Agora imagine uma coisa, um leão caçando, ele corre completamente focado em sua presa, ok? Pode existir outras milhares ali ao redor, mais fácil de ser pego, mas ele vai o quê? Ele passa bem do lado, mas ele não vê. Sua atenção está totalmente focada, fixada naquele alvo específico. Isso é chamado de visão de túnel. Existem líderes que passam o ano direcionando seus discursos quase que exclusivamente contra um único adversário. Durante uma discussão intensa, perdemos a percepção do ambiente ao nosso redor. O controle ali justamente do ambiente, da consciência emocional, da consciência situacional. Esse sistema nervoso entra em alerta máximo e por isso que muitas tragédias acontecem em briga de trânsito, discussões em situações de assalto. Nem o agressor, nem a vítima estão aí enxergando o cenário completo. Ambos estão aí presos dentro de uma própria visão de túnel, como chamamos. Então, surge a pergunta, qual é a estratégia? A primeira regra é simples, nunca entre no ritmo emocional do agressor. Se ele fala alto, fale mais baixo. Isso parece contraintuitivo, mas produz dois efeitos extremamente poderosos que você pode usar a qualquer momento. Primeiro, a pessoa que está gritando precisa ouvir o que está sendo dito ali. O que é que a outra pessoa está correspondendo ali? Para continuar sustentando o argumento, ela precisa entender sua resposta. Se você fala mais baixo, ela é obrigada a diminuir o ritmo para escutar. Segundo, quando você decide falar mais baixo, automaticamente começa a respirar mais profundamente. E ao respirar profundamente, muda tudo. Respirar profundamente aumenta aí a oxigenação cerebral, reduz a ativação emocional e devolve ao cérebro aí racional o controle da situação. Enquanto isso acontece, o agressor perde algo que ele treinou a vida inteira para fazer, para mantê-lo. O quê? O ritmo, pessoal. E quando alguém perde o ritmo, em uma discussão, precisa automaticamente se organizar. Mentalmente, ela busca algo para se organizar. Nesse momento, o controle emocional começa a falhar. Agora vem a pergunta inevitável, porque coisas desse tipo vai acontecer. Mas se a pessoa vier para cima de mim? Isso acontece quando a pessoa perde totalmente o seu ar de argumentar. Não existe mais um argumento ali necessário, ele vai ter que tomar uma decisão física. Neste momento, entramos aí na estratégia corporal. Levante as mãos em posição de aberta, tipo, como quem diz, eu não quero problema. Essa pergunta, essa postura tem duas funções importantes. Primeiro, comunicar claramente a ausência de intenção de agressividade. Segundo, colocar suas mãos exatamente na posição ideal de defesa. Isso é essencial. Instrutores de defesa pessoal, nós, por exemplo, sabemos muito bem que essa postura aumenta aí significativamente a capacidade de leitura dos movimentos do agressor. Porque suas mãos já estão aqui posicionadas entre você e ele. Então, é só você se lembrar, calma, não quero problema. E lembre-se, sempre de uma coisa muito fundamental. A agressividade verbal é uma coisa, a agressividade física é outra totalmente diferente. Existe um antigo ensinamento Zen que foi repetido muitas vezes por Bruce Lee e muitos outros mestres. Certa vez ele apontou para a lua e disse a um aluno, olhe para a lua. O aluno ficou olhando para o dedo que apontava, então ele disse, se você olhar para o dedo, perderá toda a beleza da constelação. O ensinamento é profundo. Quando você se fixa apenas na provocação do agressor, perde a visão completa da situação. Bruce também ensinava algo essencial para qualquer estrategista marcial, para qualquer autodefesa. Quando o oponente expande, eu contraio. Quando ele contrai, eu expando. Isso significa uma coisa muito simples. Faça o movimento contrário ao seu agressor. Faça o movimento contrário do que o seu agressor espera. Quando você quebra o padrão, quando você quebra o padrão mental do adversário, cria aí uma armadilha estratégica. Esse princípio aparece em várias artes marciais, em estratégia de sobrevivência e até mesmo em combate contra lâminas. Existe inclusive uma técnica que eu ensino chamada corte de samurai, onde o praticante aprende a visualizar o movimento além do alvo. Mas essa é uma conversa para outro momento. Se você, por um acaso, deseja aprender mais sobre essas estratégias, eu ensino esses princípios no meu treinamento online, na Chan Code, Consciência Operacional Defensiva Estratégica.
E se você for novo por aqui, deixe nos comentários. Dashan, estou aqui e nos vemos nos próximos vídeos. Fui!